E aí galera, joia, vamos dar continuidade aí à nossa gravação de vídeo. Agora a gente vai falar do tubo distal final e tubo coletor cortical. Então a gente está na parte cortical do tubo coletor. Aqui a gente vai dividir um pouquinho diferente a nossa aula. Porque se a gente pegar a célula do tubo coletor da parte cortical, tanto quanto do distal final, a gente vai ver que, vou desenhar até aqui, se a gente ver, a gente vai dividir ela em duas partes. Aonde uma parte eu vou chamar de principal, que é a que a gente vai estudar hoje, principal, e a outra parte eu vou chamar de intercalar. Então a gente vai fazer duas aulas intercalar para falar de cada parte. Finge que eu tô falando, só da principal. É como eu cortasse na metade, pegar só da principal para falar. Na próxima aula a gente vai falar da intercalar. Então, beleza. Na principal, a gente vai ter um grande absorção, que vai ser a absorção de sódio. Então, o sódio vai absorver através de canais, sem bombas, sem ativador primário, secundário, através de canal. Então, passou o canalzinho, bacana. Enquanto isso, para poder manter o equilíbrio do ácido base, eu vou eliminar potássio. Bacana. Então, cara, simples demais. Simples demais. É aqui aonde vai agir um hormônio chamado aldosterona, que vai aumentar ou diminuir a absorção de sódio. Beleza? Dependendo do que for preciso. Se eu tiver mais aldosterona, eu vou reabsorver mais sódio, eu vou reabsorver mais água. Se eu não tiver aldosterona, eu vou reabsorver menos sódio, eu vou reabsorver mais água. Tudo isso vai depender como o nosso corpo está no momento. Mas a gente ainda vai falar disso na aula de renina, angiotensina, aldosterona. Então, beleza. Entrou o sódio. Olha essa bomba aqui chamado quem? Sódio, potássio, ATPase. Que bacana. Então, agora eu tô falando de um ativo primário, de uma bomba dependente de ATP. Porque eu não tô recrutando sódio para dentro da célula e eu preciso jogar ela para onde? Para o vaso sanguíneo. Eu não estou retirando potássio da célula, então eu tenho que pegar de quem? Lá do vaso sanguíneo. Bacana? Então é simplesinho, a principal a gente trabalha desse jeito. Só que aqui eu tenho um grande fator, que aqui vai agir um hormônio chamado aldosterona, que vai aumentar ou diminuir essas funções. Se eu tenho aldosterona, eu aumento a absorção. Se eu não tenho, eu diminuo. Beleza? Então, tranquilo. Além disso, a gente vai ter um canal de cloro aqui também, para ajudar a manter esse equilíbrio do ácido base, aonde volta o cloro para nossa circulação sanguínea. Claro que a gente tem muito mais coisa além disso, só que a gente vai falar nas intercalar. Agora, falando um pouquinho de medicação, a gente vai ter dois medicamentos que trabalham aqui. Primeiro, vai ser os bloqueadores do canal de sódio. Então, vai agir aqui, bloqueando. Bloqueando o sódio. Então, aqui vai inibir a entrada de sódio. Então, beleza. Então, ele é um diurético que bloqueia a entrada de sódio. Bacana. Ele bloqueia a entrada de sódio. Se eu bloqueio a entrada de sódio aqui, eu inibo também quem? O ATP. Eu também bloqueio essa bomba. Porque eu não preciso de sódio para poder jogar para o sangue e tirar o potássio. Então esses remédios, ele vai agir como um poupador de potássio. Caralho, Vitão. Que massa! Então ele vai agir poupando potássio, porque se eu não entro sódio, eu não funciono essa bomba. Se eu não funciono essa bomba, eu não tiro o potássio do sangue. Eu não tiro o potássio do meu líquido intersticial renal. Eu não tiro. Então, mas só tem esse remédio? Não. Também tem os antagonistas da aldosterona. Lembra que eu falei que a aldosterona age aqui? Agora eu vou fazer uma medicação que vai antagonizar. Quando antagoniza, eu faço o quê? Eu me ligo naquele sítio inibindo a função. Então, a partir de agora, não vai funcionar a aldosterona. Se não funcionar a aldosterona, eu não faço o quê? Não reabsorvo o sódio.
Se eu não reabsorvo sódio, o que eu não vou reabsorver? Eu não vou reabsorver H2O, que é a nossa querida água, certo? Então eu tenho dois medicamentos que agem muito bem aqui. E eles vão acabar fazendo o quê? Poupando o nosso querido potássio. Então são os poupadores de potássio. Assim como a esperolactona e a amilorida, que são os remédios mais utilizados aqui. Claro que tem outros poupadores de potássio, mas foi esses que eu lembrei agora na cabeça. Certinho, galera? Então, de células principais, a gente tem que saber disso. Os poupadores de potássio são antagonistas da aldosterona, que vão inibir o quê? Vai inibir a entrada de sódio, então não vai entrar sódio para a célula, logo a bomba sódio-potássio ATPase não vai funcionar. Ou o antagonista, que vai inibir a aldosterona, que vai inibir aquele funcionamento acelerado da absorção de sódio e absorvendo água. Certinho, galera? Valeu, até a próxima. Tendo dúvida, chama aí!